Nesse vídeo a gente vai tratar da Caixa Seguridade, CXSE3, uma das maiores posições da minha carteira de ações brasileiras. Os membros do canal sabem disso. Na presente data, as ações subiram 2,15%, uma alta expressiva, atípica inclusive. Ainda mais em um dia onde o Ibovespa teve uma leve queda, com baixíssimo volume de negociação. Portanto, vamos entender o que está acontecendo com a Caixa Seguridade, se ela está barata, se ela está cara. Vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luan, consultor de valores mobiliários, e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. Falando de liberdade financeira, nada melhor do que falar de uma boa pagadora de dividendo como a Caixa Seguridade. Essa aqui é vaca leiteira raiz, meu amigo, porque essa aqui é uma companhia que está no segmento securitário, um dos mais interessantes para se receber dividendos na Bolsa de Valores. Além de tudo, é uma empresa que conta ali com o canal de distribuição da Caixa Econômica, que é o banco com o maior número de clientes do país. Tudo isso favorece um alto retorno sobre o patrimônio líquido e um alto payout. O payout da Caixa Seguridade fica acima de 80%. Isso quer dizer o seguinte, que a cada R$ 100 em lucro que a empresa reporta, R$ 80 no mínimo, é mais do que isso, ela manda para o acionista na forma de proventos. Isso é muito interessante. Isso te dá previsibilidade, isso aumenta o fluxo de caixa da sua carteira de investimentos. O que acontece é o seguinte, JP Morgan, um banco super respeitado, ele começou a cobrir a Caixa Seguridade e projeta uma alta de 34%. Então veja que esses bancos, simplesmente quando eles recomendam compra, isso já é suficiente para gerar alta no curto prazo. E veja que muito embora a Caixa Seguridade seja uma empresa que pertence a uma empresa pública federal, ou seja, tem dedo do Estado na empresa, mesmo assim ela negocia a um índice preço-lucro de 12 vezes, um múltiplo acima da média do Ibovespa, que está em 7 vezes lucro agora, e a média histórica é de 10. E aí você tem um indicador preço-valor patrimonial de 3,37. Então veja que é uma empresa que negocia múltiplos mais altos e mesmo assim o JP Morgan entende que a empresa está barata. E o porquê disso? Jogando o preço-alvo para R$ 18. Esse preço-alvo de R$ 18, ele inclusive a gente encontra aqui em 18,48 em modelos de valuation que vêm sendo publicados em plataformas. Então veja que não é uma posição isolada do JP Morgan. E mesmo com esse preço aqui ainda prevê um dividend yield de 9%. Então está vendo um crescimento de resultado aqui. É que na visão do JP Morgan, a Caixa Seguridade oferece aos investidores acesso a produtos de seguro com alto retorno sobre o patrimônio líquido. Lembra que eu falei recentemente num vídeo que um dos indicadores mais importantes na análise fundamentalista é o retorno sobre o patrimônio líquido? E basicamente é isso aqui que eles estão utilizando na análise deles, falando o seguinte, que produtos como seguro de vida, hipotecário, residencial, previdência, título de capitalização e consórcio, esse retorno varia de 20% a 70%. É muito retorno, é muito dinheiro no bolso da Caixa Seguridade e consequentemente do acionista, porque o payout é muito alto. Deixa eu te mostrar aqui o payout. Basta você digitar aqui no seu buscador CXSE3RI e aí você vai aqui em histórico de proventos ou de dividendos. E aqui está o payout da empresa. Veja que em 2024 foi de 91%, 2023 90%, 91, 90%. Veja que 80 é o mínimo do mínimo, que foi aqui em 2019. A empresa começou a pagar 90%. Então ela retém muito pouco dinheiro, porque ela não precisa. Ela tem ali, primeiro, o amparo da Caixa Econômica e do governo federal. Segundo, um controlado índice de sinistralidade. Então é um excelente negócio, que inclusive se beneficia muito da alta da taxa Selic. A gente já está vendo previsão de Selic a 15,75, projeção do Itaú, XP 15,5. O próprio boletim Focus, que traz a opinião ali majoritária dos analistas, já fala em 15%. Então o cenário base hoje é de no mínimo 15% de Selic e a Caixa Seguridade ganha com isso, porque a parte do dinheiro dela que fica ali em disponibilidade vai rendendo Selic. Além do fato de que, como basicamente o resultado da empresa é resultado financeiro, ela também se beneficia disso, e isso foi dito pelo JP Morgan. Veja o que eles citaram. A receita financeira foi responsável por cerca de 28% dos resultados nos primeiros 9 meses de 2024. Cerca de metade dos investimentos da Caixa estão alocados em títulos de renda variável. E aí eles citam que a cada 1% de alta na Selic, isso gera entre 40 a 50 milhões de reais de ganhos no lucro líquido, na última linha do demonstrativo de resultados.
resultado para a Caixa Econômica, significando que um ciclo de alta de aproximadamente 5% vai gerar 5% a mais de lucro por ação. Então veja que é uma empresa que se beneficia. E veja, ao contrário dos bancos que podem sofrer com inadimplência, a Caixa Seguridade não sofre com isso. É uma operação separada da Caixa, não é a mesma operação. A Caixa até pode sofrer com inadimplência, mas a Caixa Seguridade não. É outra história. É a parte de seguros, capitalização. E veja que eu falei aqui para você, que o acesso a uma ampla rede de distribuição da própria Caixa Econômica, isso impulsiona o crescimento da empresa. Então aqui a gente está falando de crescimento, além de um crescimento simplesmente automático com a alta da taxa Selic. É um negócio excepcional. O banco ainda prefere Caixa Seguridade a BB Seguridade, mas não descarta BB Seguridade também. Fala de um yield de 9% no ano de 2025, olhando para todo esse crescimento no lucro líquido. Vale ainda notar que a empresa tem um beta de 0,40, então ela não oscila tanto, isso é positivo. Um dos segredos das empresas consistentes no seu portfólio é justamente um beta mais baixo e ela entrega um retorno muito bom. Nos últimos 12 meses subiu quase 12%, enquanto que Bovespa caiu. É uma das poucas empresas que entregou valor pós-IPO. Essa aqui é a cotação ajustada. No Investidor 10 você consegue ver a cotação padrão e veja que mesmo a cotação padrão, aqui no IPO a 9 a 12 reais, ela conseguiu entregar valor. Isso é raro de se ver aí, principalmente nesse pós-pandemia. Então isso mostra que realmente é uma empresa que gerou valor e deve continuar gerando, ainda mais com esse otimismo de bancos de investimento. Veja que segundo o Bazin, preço-teto, ela estaria um pouco cara. Inclusive, como eu já tenho uma posição grande na empresa, eu exijo um pouquinho mais de margem de segurança, como está aqui no Investidor 10, mas confesso que se eu não tivesse nenhuma posição montada em Caixa Seguridade, eu começaria a montar desde que estivesse dentro do meu asset allocation nesse momento Brasil, sempre lembrando que é importante ter ali uma diversificação adequada em ativos, países e moedas. Isso é sempre importante ser lembrado. Então, dependendo do caso, valeria a pena sim montar posição em Caixa Seguridade. E veja que ela é a mais cara do segmento, então mesmo sendo a mais cara, continua sendo recomendada pela sua segurança. O fato dela contar ali com um contrato de 35 anos com a Caixa Econômica, sem se preocupar com renovações, isso também é muito positivo. Essa previsibilidade toda deixa o valuation mais alto e você vai notar que as empresas do segmento de seguros estão negociando com múltiplos mais altos de todo modo. Isso decorre do fato de que em um momento de Selic alta, as pessoas buscam mais segurança nas ações e obviamente as empresas de seguro ficarão mais caras. Vamos lembrar aqui também que a Caixa já contratou ali assessores financeiros para realizar a sua oferta pública, mas é uma venda aqui que não deve gerar tanta pressão, pode gerar uma certa pressão vendedora, poderia ser uma oportunidade, mas enquanto isso não acontece, o pessoal vai recomendando compra. De todo modo, não vá achando que, nossa, achei a joia rara que eu vou sair colocando todo o meu dinheiro. Não é assim, a empresa não está exatamente muito barata na minha visão, como eu falei para você, apesar dessa recomendação do JP Morgan. Eu iria com cautela, respeitando seu asset allocation, como eu já falei. Em relação a ROI, a empresa entrega um ROI altíssimo e vem crescendo seus lucros aí a uma taxa de pelo menos 15% ao ano. Então ela poderia negociar a 15 vezes lucro, que é basicamente isso que poderia acontecer com uma alta a R$18. Então ela não está exatamente cara, mas também não está muito barata. Está ali próxima de um preço razoável. Para quem está começando a entrar na Bolsa de Valores brasileira, quem quer comprar agora, seria isso. E como eu disse, a tendência é que ela não caia tanto, a não ser com essa pressão vendedora da Caixa, porque o pessoal está buscando segurança nas empresas brasileiras, saindo de empresa alavancada, buscando ali empresas um pouco mais maduras, de setores mais previsíveis como o setor de seguros e que se beneficia da alta da taxa Selic. E além de tudo, com essa taxa Selic bem acima do IPCA, você pode esperar crescimento dos lucros dessas empresas acima da inflação, protegendo seu dividendo, porque de nada adianta um dividendo que não vai conseguir pelo menos te proteger do IPCA. E aí 9% de yield, pô, muito bacana. Então mantenho minha posição, não vou mudar nada e não vou comprar agora porque não é o meu momento de aumentar a posição Brasil. Eu já tenho ali uma exposição bem interessante, os membros sabem. E esse gráfico aqui também é legal de olhar. Lucro e cotação, a gente sabe que a longo prazo a tendência é que a cotação siga a direção do lucro. E a gente vê que há uma convergência aqui bacana. O mercado se tornou bem eficiente em Caixa Seguridade, percebeu o valor da empresa. Então a gente vê que o lucro segue numa ascendente e a cotação até mesmo cruzou essa linha aqui, ficando um platôzinho em termos de cotação. A ação ficando andando de lado, aí caindo um pouquinho. E aí com o crescimento do lucro, a tendência é que a cotação acompanhe
acompanhe eventualmente. Mas como eu disse, não vá achando que é pechincha, então depois você vem me cobrar aqui nos comentários. E claro, para você aprofundar a sua análise, ter uma análise mais criteriosa, se tornar um investidor independente, essa é a sua última oportunidade de participar do Formação Mirai Investing. É a última turma, não só do ano, definitiva. Irei encerrar as inscrições desse treinamento. Então participe o quanto antes, clicando no botão da descrição e no primeiro comentário fixado, e com o cupom LESTFMI você vai ganhar 25% de desconto, esse desconto de fechamento. Teste por 7 dias grátis e venha ser aluno do Formação Mirai Investing. E como a gente falou aqui de empresa de dividendo, talvez você ainda não saiba como montar uma carteira de dividendos na prática, eu tenho uma aula gratuita aqui em cima que vai estar aparecendo para você. É só clicar aqui em cima que eu te espero lá.